a todos os irmãos do distrito de Itabira e a todas as pessoas também que nos acompanham nas diferentes plataformas de mídia, graça e paz. Eu penso que chegou o momento de reconsiderarmos, o atual momento que nós estamos vivendo. O mundo não está mais ameaçado, mas vive a realidade de uma pandemia, de desenvolvimento global, que vem atingindo muitas pessoas, fazendo vítimas em todos os continentes, em todas as partes do mundo. E com isso fica toda uma preocupação, uma inquietação na nossa mente, no nosso coração, a incerteza dos dias futuros, levando em conta que ainda não se tem estudos que confirmam os resultados de testes que têm sido feitos em laboratórios, na esperança de se criar um medicamento, um antídoto que possa combater essa enfermidade, esse Covid-19, essa doença de uma proporção, de uma capacidade de infecção, de contaminação tão grande. Mas nós precisamos confiar em Deus. Acreditar que Deus está no comando de todas as coisas e que nós precisamos, acima de tudo, voltar a nossa atenção e pedir que Ele tenha misericórdia e que Ele possa fazer-nos acordar para esse momento tão insano do ponto de vista social que nós estamos vivendo. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela traz para nós conselhos importantes. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 13, nos versículos 1 a 3, vem escrito o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É um texto muito interessante porque a Bíblia, ela nos orienta para todos os segmentos da nossa vida. Eu estou trazendo essa mensagem para que nós possamos, neste momento, pensar na nossa situação, na nossa vida. Entender que o momento que nós estamos vivendo, talvez na história deste mundo, ainda não foi presenciado por nenhum elemento, por nenhum cidadão cujo esse deu oportunidade de viver na face da terra. É muito comum, por meio dos noticiários, as informações que chegam até nós, todos os dias nós estamos convivendo com situações drásticas, de revolta da natureza, de tsunami, e terremotos. E muitas das vezes informações de que nuvens de gafanhotos têm devastado propriedades inteiras. E enfim, enfermidades aqui e acolá e desastres de natureza ambiental e até espacial. Mas algo que pudesse envolver o mundo, eu penso que é a primeira vez que a humanidade está vivenciando uma situação desta proporção. Isso chama a nossa atenção porque não é algo assim comum a nossa situação de vida. É algo que de fato cobra a nossa atenção, onde Deus possivelmente está tentando mostrar para a humanidade que algo assim diferente está muito perto de acontecer. O Espírito de Profecia é muito claro quando vem dizendo que à medida que o tempo passasse, os fenômenos da natureza seriam mais intensos. As enfermidades seriam mais desastrosas e os homens buscariam de todos os custos, através de seus meios, situações, quem sabe, para recuperar a saúde, mas muitas vezes seria em vão.
Por isso, meus queridos, nós estamos fazendo frente a uma situação que é real. Embora muitas pessoas ainda não tenham acreditado, né, na gravidade do fato, mas é real. Pessoas, né, estão perdendo a vida nos diferentes pontos do nosso mundo. E a situação torna mais preocupante, né, quando pessoas mais próximas, parentes, amigos, vizinhos, tornam vítimas dessa pandemia, dessa situação tão desastrosa que vem mexendo com a mente, com o psicológico de muitas pessoas. Por isso, meus queridos, a palavra de Deus, quando Paulo aconselha que nós precisamos ser submissos às nossas autoridades. As autoridades políticas, governamentais e até nós no campo eclesiástico, nós temos uma responsabilidade com a sociedade, com a comunidade, senão deveríamos ter. E quando as autoridades têm pedido para nós ficar em casa, é porque essas autoridades estão vendo nisso uma saída de defesa, uma proteção, um plano emergencial até que uma vacina seja estudada e seja devidamente concluído no propósito de imunizar, né, a população, a sociedade. Enquanto isso, o recurso tem sido seguir as orientações que têm chegado até nós. Eu fico pensando que muitos desses conhecimentos, né, que têm sido elucidados pelas autoridades, do ponto de vista governamental e até mesmo clínicos, né, muitas delas já eram de nossos conhecimentos, mas que muitas das vezes nós, né, somos tentados a viver de maneiras relaxadas e não praticar, né, o princípio das orientações, da luz que vem até nós. Mas o Covid-19 despertou para isso. Eu penso que é uma herança que ela vai ficar após essa pandemia passar. O cuidado com a higiene. Tem países que o uso da máscara faz parte do cotidiano. Né? Eu tenho percebido nas minhas necessidades de comprar suprimentos de natureza diária, eu tenho percebido que os sacolões, né, têm estado mais visitado por pessoas que têm comprado mais frutas, mais verduras, mais legumes. As pessoas estão preocupadas neste momento de fortalecer a sua imunidade. Talvez pessoas que estavam vivendo uma vida devastada, fumando de maneira desordenada, bebendo, está criando uma consciência de que ele precisa ter maior cuidado. De que se não puder parar, ele precisa evitar isso, que vai tornar o seu organismo mais fragilizado. Nós que temos uma luz, digamos, né, assim, mais clara na nossa mente, muitas pessoas estão entendendo que viver em cortiços, que viver de maneira aglomeradas, isso traz risco para a saúde. Isso tem resgatado os valores, né, de uma vida no campo, de uma vida simples. Isso tem resgatado os valores da importância do ar puro que nós respiramos, da importância da busca da vitamina D, através da iluminação solar, para o fortalecimento do nosso organismo. O Covid-19 trouxe para nós a importância dos valores em família, de que é possível viver em família. O Covid-19 despertou no mundo eclesiástico a importância de que a igreja não é o prédio, mas é você, sou eu. E esse momento que nós estamos vivendo está se servindo para decifrar a fé de muitas pessoas. Onde cada cidadão tem dado conta de si mesmo e tem visto a importância, né, do sacerdócio universal e tem entendido que esse momento é um momento onde o vínculo com Jesus, ele independe, né, de estar ligado a uma igreja, de estar ligado a uma instituição, mas é um momento onde você e Deus têm a sua responsabilidade. E graças a Deus eu quero até servir este momento para poder, né, fazer menção especificamente ao distrito de Itabira, a membresia, que graças a Deus tem reagido de maneira salutar.
os resultados têm sido, os mais, digamos assim, animadores possíveis do ponto de vista da denominação individual, onde cada um tem procurado fazer o seu culto doméstico, tem interagido nas plataformas de mídias, tem buscado atender o semelhante no campo social, as pessoas têm estado mais sensíveis. Cada um tem visto o valor, nesse momento, da sua importância de estar ofertando, de estar dizimando. Então eu quero agradecer a você, que está experimentando essa situação de que é possível você ser um cristão sozinho, do ponto de vista, nesse momento, da ausência presencial do pastor, da sua possibilidade de estar interagindo com mais irmãos. Graças a Deus, porque você tem experimentado esse valor espiritual. Mas ser sujeito às autoridades é um conselho vindo de Deus, e como nós lemos aqui através do apóstolo Paulo. Nesse momento, as autoridades, elas estão preocupadas com a nossa proteção, com o nosso bem-estar. Então, enquanto não tivermos aí um decreto, nos dando a devida liberdade e segurança para voltarmos para as nossas igrejas, é importante que nós acatemos esta orientação. Muitos têm se perguntado, mas até quando? Até quando nós vamos ficar submissos a essas autoridades governamentais? Até quando for necessário? O que nós precisamos entender, meus queridos, que neste momento todos estão sendo apanhados pela mesma situação. Eu até quero pontuar uma situação aqui, com relação à Igreja Católica. Muitas pessoas não entendem que a Igreja Católica, ela é também uma igreja cristã. Não estou pontuando isso aqui para chamar a atenção para a obediência dos princípios, dos valores bíblicos. Não é isso. O que eu quero mostrar para você neste momento é que você entenda que a Igreja Católica é uma igreja de grande força, de influência. E que nesse momento também ela está com as suas portas fechadas. E nesse momento também ela está operando de maneira virtual. Então a proposta governamental não é para atingir um grupo específico, mas um momento de proteção e que nós precisamos submeter a essas orientações. Agora, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele apresenta para nós com muita propriedade até onde nós devemos ser submissos às autoridades do homem. E quando nós olhamos para a história bíblica, olhamos para a história de José, para a história de Esther, olhamos para a história de Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele e seus companheiros. Nós lemos no que está escrito na palavra de Deus, Daniel, capítulo 1, versículo 8, primeira parte, onde está escrito que decidiu Daniel, firmemente no seu coração, a não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel e seus companheiros estavam em terra distante, longe dos fiscais que poderiam estar vigiando suas vidas. Poderiam ter escolhido viver a liberdade, ter experimentado de uma gastronomia inusitada e diferente. Mas a Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração. Ele propôs firmemente a não se contaminar com as iguarias do rei. A decisão de Daniel, meus queridos, foi um princípio diferente. Um princípio onde este atributo, esse valor que ele revelou, de confiança, de cuidado com a saúde, ele simplesmente estava no centro para poder revelar que ele também estava decidido a não se contaminar com a idolatria de Babilônia. De que ele também estava decidido a não se contaminar com a prostituição de Babilônia. Daniel escolheu ser fiel a Deus. Ele decidiu a submeter à vontade de Deus e não sujeitou-se à vontade de um governo, de um rei. Eu penso, meus queridos irmãos e amigos,
estão assistindo esta mensagem neste momento. Muitos têm estado inquietos. Até quando vamos ser submissos às autoridades? O divisor de águas é simples. Até onde não comprometer a nossa fé? Até onde não for uma decisão que me induza à idolatria, que me induza a transgredir os mandamentos de Deus? Não podemos esquecer que a igreja primitiva começou em casa. As pessoas adoravam em casa. E é importante que nós entendamos isso, né? E como pessoas que servimos a Deus, que possamos ofertar a nossa contribuição, no sentido de que no tempo que for necessário, vamos seguir as orientações recomendadas pelos órgãos de saúde. Vamos usar a nossa máscara, vamos higienizar as nossas mãos, vamos fortalecer a nossa imunidade, vamos evitar a aglomeração, mas não vamos perder de vista o nosso ideal maior, que é a nossa fé, que é a nossa esperança, que é o nosso testemunho espiritual. A obra continua. O Evangelho precisa ser pregado. E nós vamos usar palavras se for necessário. O nosso testemunho de vida, ele pode falar muito na vida das pessoas que vivem ao nosso redor. Que Deus possa te abençoar e que nós possamos confiar no maior recurso que Deus deixou à nossa disposição, que é a oração. Antes de criticarmos as autoridades, devemos orar para que Deus possa abençoar os cientistas que noite e dia estão estudando maneiras de combater o Covid-19. Precisamos orar pelas autoridades governamentais, que nesse momento vivem um impasse muito difícil. Se libera, ele vai ser cobrado, porque está contribuindo para o avanço da enfermidade. Se ele prorroga a restrição, ele vai ser cobrado, porque a decadência da economia se torna inevitável. Meus queridos, não é uma situação muito fácil. Mas o que nós não podemos esquecer é que Deus está no controle de toda a situação. Antes de tudo, vamos orar. Eu também estou com saudade da minha igreja. Daniel, lá em Babilônia, a Bíblia diz que quando ele orava e olhava em direção a Jerusalém, muitas das vezes ele chorava. Ele tinha saudade dos cânticos do templo. Ele tinha saudade dos seus irmãos. Ele tinha saudade daquele convívio espiritual, daquele ambiente de liberdade. Precisamos agradecer a Deus porque ainda estamos vivendo num tempo onde Deus nos dá liberdade de expressão religiosa. Devemos agradecer a Deus por isso. Podemos pregar, podemos cantar. Não tem nenhuma restrição nesse momento. A liberdade da imprensa, da mídia, onde através dessas plataformas tão importantes, do YouTube, do WhatsApp, do Facebook, e outro Instagram e outras plataformas tão diferentes, poder falar do amor de Deus. Poder levar você a entender que Jesus está muito perto de voltar a esta terra. Devemos erguer as nossas cabeças. A nossa redenção está mais perto do que nunca. Ora, Senhor Jesus, tudo que está acontecendo resume-se em uma só situação. É Deus chamando a sua atenção que esse mundo teve um começo e está caminhando para o fim. É importante que nos preparemos para que quando Jesus voltar nesta terra, quer estejamos vivos, ou quem sabe, no repouso do sono da morte. Não importa. Na Bíblia está escrito, se o meu viver for Cristo, morrer é até lucro. Que coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus e nos preparemos para dias mais difíceis. Mas Deus está no controle desse universo, no controle da minha vida, no controle da tua vida. Pai,
muito obrigado pela oportunidade de poder falar à minha igreja. Há muitos telespectadores, de diferentes denominações, de diferentes culturas. Que o Senhor possa abençoar, que ao ouvir esta mensagem, essas pessoas possam tomar a decisão de colocar a vida em tuas mãos. Com um pouquinho de tempo o fim virá e não tardará. Eu te peço essas bênçãos com perdão de meus pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero o céu.